mundo acelerado e hiperconectado em que vivemos hoje, frequentemente encontramos pessoas que sugam nossa energia e perturbam nossa paz interior. Chamamos essas pessoas de tóxicas. Essa toxicidade pode se manifestar de várias formas. Seja um colega de trabalho manipulador, um familiar hipócrita ou até mesmo um agressor nas redes sociais. Esses relacionamentos podem nos deixar frustrados, impotentes e emocionalmente exaustos. Como cristãos, buscamos viver em amor e paz com todos, mas isso não significa que devemos suportar relacionamentos prejudiciais. Jesus mesmo enfrentou pessoas difíceis e nos deixou um modelo para lidar com esses desafios com sabedoria e graça. Vamos explorar maneiras cristãs de lidar com pessoas tóxicas, para que você possa proteger seu bem-estar emocional, mental e espiritual. Enquanto permanece fiel à sua fé, precisamos primeiramente aprender a reconhecer os sinais de comportamento tóxico. A toxicidade pode se manifestar como críticas constantes, manipulação, negatividade e egoísmo. Esses comportamentos podem se aproximar sorrateiramente, especialmente quando vêm de alguém que amamos, mas se não forem identificados, podem envenenar nossa saúde emocional e espiritual. C.S. Lewis ilustrou brilhantemente em Cartas de um Diabo a seu aprendiz, como influências tóxicas, semelhantes às sutis manipulações do tentador, podem nos afastar da verdade de Deus. O caminho mais seguro para o inferno é o gradual, a inclinação suave e confortável sob os pés, ele escreveu. No nosso cotidiano, observamos exemplos de comportamento tóxico em toda parte, desde influenciadores nas redes sociais, espalhando negatividade, até colegas envolvidos em fofocas no escritório. Pessoas tóxicas prosperam no caos e na divisão, frequentemente usando suas palavras e ações para menosprezar os outros ou criar tensão. Provérbios 22, 24, 25 nos adverte claramente: não faça amizade com pessoas de gênio violento, nem ande com quem facilmente se ira, para que não aprenda os seus caminhos e se envolva em laços para a sua alma. Identificar comportamentos tóxicos é fundamental, porque como cristãos, precisamos estar vigilantes sobre o que permitimos entrar em nossos corações e mentes. A toxicidade não é apenas um inconveniente, é uma ameaça ao nosso bem-estar. Esteja atento àqueles que o esgotam emocionalmente ou fazem você tropeçar em sua caminhada com Cristo. Frequentemente, estes sinais aparecem gradualmente. A crítica constante que começa como apenas uma sugestão, a manipulação emocional disfarçada de preocupação ou o amigo que sempre transforma qualquer conversa em algo negativo. A Bíblia é clara quanto à necessidade de protegermos nosso coração. Provérbios 4:23 nos lembra: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Isso não é apenas sobre nos proteger de influências negativas, mas sobre preservar nossa saúde emocional, mental e espiritual. Em Os Quatro Amores, C.S. Lewis escreveu: amar em qualquer sentido é ser vulnerável. No entanto, ele também adverte que proteger nosso coração não significa nos fecharmos para o amor e a vida. Proteger seu coração, especialmente nesta era digital, pode significar limitar o tempo nas redes sociais, deixar de seguir contas que despertam raiva ou ciúme, ou silenciar conversas tóxicas no trabalho. Pode significar ser seletivo sobre a quem você se abre, ou limitar sua interação com colegas que prosperam em políticas de escritório. Nos relacionamentos familiares e de amizade, proteger o coração significa entender seus limites emocionais. Não é falta de amor se proteger. Na verdade, isso permite que você esteja mais presente e disponível nos relacionamentos que realmente importam. Jesus nos ensinou a estabelecer limites saudáveis ao longo de seu ministério. Em João
2, 24 e 25, lemos: Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ele sabia quando se envolver e quando recuar. Limites são um ato de autocuidado, necessários para preservar seu bem-estar emocional e espiritual. C.S. Lewis enfatiza isso em Cristianismo Puro e Simples, onde discute a necessidade de o amor ser combinado com a verdade. O amor verdadeiro frequentemente envolve estabelecer limites, pois não é apenas um sentimento, mas um compromisso com o bem do outro, mesmo quando esse bem significa limitar a interação. Na vida cotidiana, estabelecer limites pode significar criar distância de um amigo tóxico que constantemente drena sua energia, ou dizer a um colega manipulador que você não participará de fofocas. Em relacionamentos onde afastar-se não é uma opção, como com familiares ou cônjuges, estabelecer limites pode significar restringir os assuntos que você discute. Limites saudáveis não são sobre punir os outros, mas sobre proteger a si mesmo e manter a paz. Em Mateus 18, 15 e 17, Jesus fornece um modelo para abordar conflitos, enfatizando comunicação clara e, se necessário, criar distância de alguém que continua a magoar ou prejudicar. É um lembrete de que estabelecer limites não é desamoroso. É essencial para manter seu bem-estar. A prática da comunicação assertiva é fundamental. Quando você faz isso, eu me sinto assim, é uma forma eficaz de expressar como o comportamento negativo afeta você sem atacar a outra pessoa. Somos chamados a praticar a paciência, mas não a suportar abusos. Em Efésios 4:2, Paulo nos encoraja a ser completamente humildes e gentis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Como cristãos, a paciência é uma virtude que somos chamados a incorporar. No entanto, paciência não significa suportar abusos ou tolerar consistentemente comportamentos prejudiciais. C.S. Lewis, em O Problema do Sofrimento, explica que Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Esta citação serve como um lembrete de que a dor e o sofrimento não devem ser suportados sem discernimento. Às vezes, esse grito em nossa dor é o sinal para nos afastarmos de um relacionamento que está prejudicando nosso bem-estar. Em cenários da vida real, isso pode significar afastar-se de um parceiro verbalmente abusivo, distanciar-se de um amigo tóxico ou denunciar assédio no local de trabalho. É crucial diferenciar entre os desafios cotidianos que exigem paciência e situações que são genuinamente prejudiciais. Proteger-se de abusos não é apenas sábio, é bíblico. Pessoas tóxicas frequentemente tentam provocar uma reação, seja através de críticas, fofocas ou manipulação. Elas prosperam, criando drama e discórdia. A Bíblia nos dá sabedoria, prática sobre como lidar com isso. Tiago 1,19 nos instrui: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Em Cartas de um Diabo a seu aprendiz, C.S. Lewis demonstra como influências tóxicas, muitas vezes instigadas por forças invisíveis, nos induzem a respostas prejudiciais. Ele escreve: o jogo é fazê-los correr com extintores de incêndio sempre que há uma inundação. Esta analogia nos lembra de não reagir impulsivamente. No mundo atual, é extremamente fácil se envolver em discussões tóxicas, seja uma briga com um colega de trabalho, uma disputa familiar ou um debate acalorado nas redes sociais. Mas como crentes, somos chamados a um padrão mais elevado. Não precisamos cair na provocação quando alguém está tentando causar conflito.
Pause em vez de reagir emocionalmente, responda com graça ou, em alguns casos, simplesmente não responda. Jesus mesmo modelou isso quando confrontado pelos fariseus. Em vez de cair em suas armadilhas, ele frequentemente respondia com sabedoria ou silêncio, recusando-se a deixar que o provocassem. Em suas interações, seja no trabalho, em casa ou online, esforce-se para responder com a mesma sabedoria. Uma técnica útil é a regra do parar e respirar. Antes de responder a um comentário provocativo, pare, respire fundo e pergunte a si mesmo: esta resposta reflete o amor de Cristo? Isso pode evitar que você se envolva em conflitos desnecessários. Uma das coisas mais difíceis ao lidar com pessoas tóxicas é a tentação de retaliar ou se retrair completamente. Mas Jesus nos ensina a responder com graça e verdade. João 1,14 nos diz que Jesus veio cheio de graça e verdade. Isso significa que, embora sejamos chamados a ser amorosos, também somos chamados a permanecer firmes na verdade. C.S. Lewis aborda esse equilíbrio em Cristianismo Puro e Simples. Ele afirma: verdade e amor devem ser combinados, pois ambos são necessários para caminhar na luz. Responder a pessoas tóxicas com graça não significa desculpar mau comportamento, mas lidar com conflitos com o amor e a força de Cristo. Na prática, isso significa responder calmamente, mas com firmeza, se alguém é manipulador. Fale a verdade com amor se alguém é constantemente crítico. Deixe-o saber como suas palavras o afetam. Graça não significa ser passivo, e verdade não significa ser áspero. Balanceando ambos, podemos lidar com pessoas tóxicas de maneira semelhante a Cristo. Existem pessoas em nossas vidas que não podemos evitar completamente. Talvez sejam familiares, colegas de trabalho ou vizinhos. Embora sejamos chamados a amar os outros, também somos chamados a usar sabedoria em nossos relacionamentos. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. C.S. Lewis reflete sobre a importância de escolher sabiamente nossos companheiros em Os Quatro Amores, onde escreve: o afeto é responsável por 9/10 de qualquer felicidade sólida e duradoura em nossas vidas. No entanto, nem todo relacionamento traz tal felicidade. Limitar a exposição a pessoas tóxicas garante que nutramos nossos relacionamentos com aqueles que nos elevam, em vez de drenar nosso espírito. No mundo atual, esse princípio pode ser aplicado a relacionamentos tóxicos de várias maneiras. Se você tem um colega de trabalho tóxico, pode limitar sua interação a assuntos estritamente profissionais. Se tem um amigo que constantemente faz fofoca ou o desanima, reduza o tempo juntos. Limitar a exposição não é cortar pessoas completamente, é sobre gerenciar o tempo e a energia que você dedica a relacionamentos que não nutrem seu espírito. Ao fazer isso, você se protege de ser sobrecarregado pela negatividade, enquanto ainda mostra amor de maneiras apropriadas. Com a família, isso pode significar estabelecer tópicos que são zonas proibidas de discussão ou limitar o tempo de visitas. Com amigos tóxicos, pode significar encontrá-los apenas em grupos, onde o impacto de sua negatividade é diluído. Enquanto não podemos sempre controlar com quem interagimos, podemos escolher nos cercar de pessoas que nos elevam. Eclesiastes 4:9-10 nos lembra: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. C.S. Lewis entendeu o valor da amizade e comunidade, enfatizando-o em Os Quatro Amores quando escreveu: a amizade é o menos instintivo, orgânico, biológico, gregário e necessário de nossos
Embures, mas sem ela não alcançamos nenhuma das outras coisas. Cercar-se de pessoas que o edificam é essencial no mundo de hoje, onde a negatividade e a toxicidade parecem estar em toda parte. É crucial cultivar relacionamentos com pessoas que encorajam, inspiram e nos edificam, seja um pequeno grupo na igreja, um parceiro de oração ou um amigo de confiança. Estas são as pessoas que orarão por você, falarão a verdade em sua vida e o lembrarão de quem você é em Cristo, quando pessoas tóxicas tentarem diminuí-lo. Construa intencionalmente uma comunidade de apoio. Invista em relacionamentos que o nutrem espiritualmente. Busque pessoas que consistentemente demonstram os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Estes são os relacionamentos que o sustentarão durante os tempos difíceis. É natural querer evitar ou até retaliar contra pessoas que nos machucam, mas Jesus nos chama a um padrão mais elevado. Em Mateus 5,44, Jesus ordena: "Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem." Em Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis escreveu sobre o poder transformador da oração. "Eu oro porque não consigo evitar. Oro porque sou impotente. Oro porque a necessidade flui em mim o tempo todo, acordado e dormindo. Não muda Deus, muda-me." Orar por pessoas tóxicas pode ser uma das coisas mais poderosas que fazemos, não apenas por elas, mas por nós mesmos. Quando oramos por aqueles que nos machucam, estamos alinhando nossos corações com o amor e a graça de Deus. Isso muda nossa perspectiva do ressentimento para a compaixão. Pessoas tóxicas são frequentemente profundamente feridas elas mesmas, e a oração pode suavizar nossos corações em relação a elas. Quando você ora por alguém que o magoou, peça a Deus que trabalhe em seus corações, mas também peça sabedoria e força para lidar com eles. Isso não significa desculpar seu comportamento, mas significa liberar o fardo da raiva e permitir que Deus assuma o controle da situação. A oração nos ajuda a ver os outros como Deus os vê, não apenas por seus comportamentos tóxicos, mas como pessoas que Ele ama e deseja redimir. Isso não minimiza o dano que causaram, mas nos ajuda a manter uma perspectiva divina. Como Paulo escreveu em Romanos 12:21, "Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem." O perdão é fundamental na fé cristã. Efésios 4:32 nos instrui: "Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo." Mas perdoar não significa esquecer a necessidade de limites. C.S. Lewis, em O Peso da Glória, afirma: "Ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você." Mas perdão não significa tolerar comportamento tóxico. É sobre nos libertarmos do ressentimento enquanto ainda nos protegemos de danos, apascuns. Vezes, após sermos magoados por alguém tóxico, sentimos a pressão de perdoar e esquecer. Embora sejamos chamados a perdoar, é importante lembrar que limites ainda são necessários. Perdão é sobre se libertar do peso da raiva. Não é sobre permitir que comportamentos tóxicos continuem sem controle. Na vida real, isso pode significar perdoar um amigo que fez fofoca sobre você, mas ainda decidir limitar quanto de informação pessoal você compartilha com ele no futuro. Ou pode significar perdoar um membro da família que tem sido verbalmente abusivo, mas escolhendo manter distância. Perdão é sobre liberar a mágoa. Limites são sobre proteger-se de danos futuros. Jesus ilustra isso em sua parábola do devedor impiedoso em Mateus 18. Ele enfatiza a importância do perdão, mas também demonstra que existem consequências para comportamentos contínuos prejudiciais.
O perdão libera o agressor da sua vingança pessoal, mas não necessariamente das consequências naturais de seus atos. Você pode perdoar alguém que repetidamente quebra sua confiança sem se colocar em posição de ser magoado novamente. Muitas pessoas tóxicas prosperam controlando os outros através de manipulação, culpa ou necessidade de aprovação. Mas, como cristãos, nossa identidade e valor são encontrados em Cristo, não no que os outros pensam de nós. Gálatas 1:10 diz: acaso estou tentando obter a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. C.S. Lewis enfatiza essa verdade em O Problema do Sofrimento, onde aponta que a aprovação humana é fugaz, mas nosso relacionamento com Deus é eterno. Ao lidar com pessoas tóxicas, é essencial se libertar da necessidade de aprovação delas. Seu valor não é definido por se elas gostam de você ou concordam com suas decisões. Quando você se liberta da necessidade de aprovação delas, também se liberta do poder que elas têm sobre você. Isso não significa se tornar indiferente ou insensível, mas sim confiar na aprovação de Deus em vez de opiniões humanas. Nosso valor vem de sermos filhos de Deus, criados à sua imagem, e não de qualquer validação externa. Na prática, isso pode significar aprender a dizer não sem sentir necessidade de se justificar, ou tomar decisões baseadas em sua convicção e valores em vez de tentar agradar pessoas tóxicas. Isso também significa resistir à tentação de mudar quem você é para ganhar aprovação. Como Paulo escreve em Romanos 12:2, não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Às vezes, apesar de nossos melhores esforços, um relacionamento permanece tóxico. Em tais casos, está tudo em bem se afastar. Mateus 10:14 fornece sabedoria quando Jesus instruiu seus discípulos. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam o pó dos seus pés quando saírem daquela casa ou cidade. C.S. Lewis, em O Grande Abismo, escreve sobre os perigos de nos apegarmos a relacionamentos ou situações que, em última análise, nos afastam de Deus. Existem apenas dois tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, no final, seja feita a tua vontade. Afastar-se de relacionamentos tóxicos pode ser necessário para garantir que a vontade de Deus seja verdadeiramente o que guia sua vida. No mundo atual, afastar-se de um relacionamento tóxico pode significar terminar uma amizade que se tornou emocionalmente prejudicial, deixar um emprego onde manipulação e negatividade são desenfreadas, ou recuar de um relacionamento que é abusivo. Afastar-se não é um sinal de fraqueza, é um ato de sabedoria e autopreservação. Se alguém consistentemente desrespeita seus limites, ignora suas necessidades ou traz danos consistentes à sua vida, não é anticristão se afastar. Na verdade, ao fazer isso, você está honrando a pessoa que Deus criou você para ser, um filho de Deus merecedor de amor e respeito. Jesus exemplificou isso no templo, quando se afastou daqueles que estavam desrespeitando o propósito sagrado do lugar. Mateus 21:12-13. Paulo também incentivou a igreja a se afastar daqueles que continuamente causavam divisão. Romanos 16:17. Há momentos em que o distanciamento é a escolha mais sábia e saudável. Finalmente, ao lidar com pessoas tóxicas, devemos lembrar que a justiça, em última análise, pertence a Deus. Romanos 12:19 nos lembra: não se vinguem, amados, mas deixem lugar para a ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Em Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis nos lembra da importância de confiar na justiça de Deus em vez de buscar vingança ou nos consumir com amargura.
Devo manter vivo em mim o desejo por meu verdadeiro país, que não encontrarei até depois da morte, ele escreve. Confiar na justiça final de Deus nos permite deixar de lado a amargura e o ressentimento, sabendo que Ele lidará com as coisas de acordo com sua vontade. Na vida moderna, muitas vezes queremos ver justiça imediatamente, seja retribuindo a alguém que nos machucou ou buscando expor um indivíduo tóxico. Mas a Bíblia nos chama para um caminho diferente. Nosso trabalho é viver em amor, perdoar e estabelecer limites, confiando que Deus trará justiça em seu tempo. Isso não significa que deixamos as pessoas nos pisarem, mas significa que não. Buscamos tomar as coisas em nossas próprias mãos. Deus vê tudo e sua justiça é perfeita. Confiar nele nos permite deixar de lado a amargura e o ressentimento, sabendo que ele lidará com as coisas de acordo com sua vontade. Lidar com pessoas tóxicas é um dos maiores desafios da vida, mas como cristãos não somos deixados sem orientação. A Bíblia nos equipa com sabedoria, amor e discernimento para navegar por esses relacionamentos difíceis. Através do reconhecimento de comportamentos tóxicos, estabelecimento de limites saudáveis, oração por aqueles que nos machucam e confiança na justiça de Deus, podemos proteger nossos corações enquanto ainda mostramos o amor de Cristo. Lembre-se, Deus caminha com você a cada passo do caminho. Você não é chamado a enfrentar esses desafios sozinho. Seja um colega de trabalho difícil, um amigo que drena sua energia ou um familiar que machuca, a graça de Deus o fortalecerá. Você é filho de Deus e sua paz e bem-estar importam. Ande em amor, mas guarde seu coração com toda diligência, confiando que Deus cuidará do resto. Espero que estas orientações bíblicas sobre como lidar com pessoas tóxicas tenham tocado seu coração e oferecido ferramentas práticas para sua jornada. Lembre-se, estabelecer limites saudáveis não é apenas uma questão de autopreservação. É também um ato de fidelidade ao que Deus deseja para a sua vida. E por falar em fidelidade divina, você já se perguntou quais promessas especiais Deus reservou para as mulheres que dedicam tempo à oração? Nesse vídeo que está passando na sua tela, descobriremos juntos como a oração pode transformar completamente a vida de uma mulher de fé. Se você já sentiu que suas orações parecem não ser ouvidas, ou se deseja aprofundar sua conexão espiritual, não perca este conteúdo essencial. Clique na tela agora mesmo para descobrir as promessas extraordinárias que Deus tem para mulheres que oram. Promessas que podem trazer renovação, força e propósito, mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. Clique agora e prepare-se para uma jornada de transformação através da oração. Te vejo lá.